Bem, neste vídeo eu vou fazer uma mini análise caractero-bioafetiva deste personagem Hannibal Lecter do filme Silêncio dos Inocentes. Então aqui vai ser uma análise informal, basicamente é uma análise de traços desse personagem. Antes, um adendo em relação à análise que eu fiz de uma paciente aqui do canal, que eu apelidei de Teresa, cuja análise tem 4 vídeos, 4 partes aqui do canal. Apontei que essa paciente tem basicamente 2 traços em seu caráter, o traço santa, predominante, e o traço reativo secundário, o traço heroína. Então, um adendo que eu faço aqui é que, na verdade, o traço principal da psicopatologia dessa paciente era o traço heroína. O traço principal era o traço do seu caráter, que tinha uma função mais saudável. Esse traço heroína secundário era o traço que estava mais diretamente ligado às questões de angústia, de raiva, mais diretamente ligado à área frágil do ego dessa paciente. Então, para a psicoterapia, para o manejo psicoterápico, esse era o traço principal. Então, a partir daqui, nós podemos estabelecer uma regra, né, que é a seguinte: quando o traço doentio é o traço principal do caráter, nós temos as personalidades regredidas ou os egos psicopáticos, os psicopatas. Quando o traço principal do caráter não é o traço principal da psicopatologia, nós temos os neuróticos clássicos, nomeados na época de Freud. Então nós temos aqui uma regra geral, correto? Muito interessante essa análise de traços, porque através dos traços nós podemos analisar as funções que eles exercem, o seu grau de contaminação ou de intoxicação, e se a função que ele está praticando é a função normal, natural dele, ou é uma função substituta, se ele está sendo usado por uma compensação ou uma substituição. Então, um exemplo de traço predominante doentio é a timidez excessiva. Então, uma pessoa que tem uma timidez excessiva, ela tem um ego regredido a partir desse traço principal da timidez. Então, aqui, uma regra advinda da regra principal de traços é: para que um ego seja caracterizado como regredido, é necessário a identificação de um traço principal contaminado ou distorcido na sua função, ou que exerce uma função limitante, uma função de regressão do ego. No caso da paciente da análise caractero-bioafetiva, o traço santa dela, principal, por que não era o principal da psicopatologia? Porque ela usava esse traço na interação com a realidade, de forma positiva, quando ela praticava o bem, ou quando ela conseguia, nos relacionamentos próximos, principalmente com amigas, mostrar um lado acolhedor, um lado atencioso, um lado orientador. Então, algumas características da função positiva do traço. Já o lado contaminado desse traço santo era quando ela utilizava esse traço para diminuir os dissabores relacionais, principalmente na família. E por que isso é um uso negativo e distorcido do traço? Porque essa diminuição era associada a uma negação, ou seja, não enfrentava os problemas para serem resolvidos. Eles eram jogados numa área da santidade, escondidos nessa área. E na terapia ela usava esse traço para se defender nas sessões, através do discurso
longo, narrando os seus feitos de caridade, narrando as suas assistências pessoais que ela praticava. Então tinha esse outro lado desse traço. Porém, na sua maior parte, esse traço era de interação. Portanto, não era o principal da psicopatologia, mas sim o principal do caráter. No caso do Hannibal Lecter aqui, desse filme, Silêncio dos Inocentes, um grande sucesso, acredito que a maioria dos telespectadores aqui vão lembrar desse filme, devem ter assistido esse filme, ganhador de Oscar, se eu não me engano, né? E também, se eu não me engano, de 1991. Muito bem, vamos para o Hannibal Lecter, né? Então aqui, lembrando que é uma análise informal, não é aqui uma análise oficial, não é um tratado definitivo, inclusive é uma análise do que ele mostrou no filme com algumas elucubrações e hipóteses da sua vida passada. Então, os dois traços que sobressaem ou que sobressaltam aos olhos deste personagem é o traço manipulador e o traço sádico. Correto? São os dois traços principais dele e no filme são os dois que aparecem. O manipulador mais, né? Então ele usava essa manipulação, toda a cena praticamente que ele aparece no filme, ele está tentando de alguma forma manipular a personagem da Judy Foster. E a manipulação dele tinha como objetivo final qual? Assassinar e comer a vítima. Ou seja, o sadismo elevado à milésima potência, né? Então aqui nós temos uma personalidade onde os dois traços principais são doentios, cumpriam uma função da psicopatia. Esse sadismo, mas aqui uma questão, né? Vamos transpor esse personagem para a vida real. Vamos imaginar que existe um canibal com esses dois traços exacerbados. A pergunta, ele é manipulador, ele manipula 24 horas por dia? Provavelmente não. Mas ele é principal no seguinte sentido, que o grande objetivo econômico pulsional do ego desse personagem era manipular para assassinar. A sua economia pulsional, as suas energias, o seu ego tinha como meta, foco principal, o assassinato através da manipulação. Então a manipulação tinha um objetivo, advindo do traço sádico, que adivinha do quê? Do ódio. Esses dois traços nasciam do sentimento de ódio. Não existe outro sentimento que pudesse originar esses dois traços nessas funções que eles cumpriam nessa personalidade, né? E aqui nós podemos fazer aqui uma elucubração de que esse ódio, no passado desse personagem, eu não li a história completa dele, podemos imaginar que esse ódio adveio provavelmente da infância, adolescência. Ele deve ter vivido situações que geraram esse ódio muito grande, né? Então, o traço manipulador, ele era influenciado indiretamente por esse ódio. É como se a personalidade deste psicopata tivesse, entre aspas, sublimado uma parte do ódio, né? Claro que tecnicamente a palavra sublimação não cai bem aqui. Mas por que eu uso isso? Na verdade, ele usava uma parte da pulsão do ódio como estrutura da personalidade, através da manipulação. Então o traço manipulador, ele era banhado indiretamente pelo ódio, porque ele estava em associação com o traço sádico, esse sim mais diretamente ligado ao ódio, para o objetivo final de fazer esse ódio, vamos dizer, ser curtido, ser transbordado nesse ego, né? Eu fiz uma figura aqui com a sublimação, porque a sublimação freudiana é quando o indivíduo usa impulsos condenáveis pela sociedade de maneira, por exemplo, artística.
Ou seja, ele transforma a pulsão em algo concreto. No caso do Hannibal aqui, ele transformava o ódio em algo concreto, que era o assassinato e a digestão lá, o jantar ou o almoço da vítima. Por isso que eu fiz essa analogia com a sublimação do ódio. Um outro traço desse personagem, ele era bastante culto. Eu não vou dizer inteligente, talvez tinha também uma inteligência grande associada mais à manipulação, né? Até aí nenhuma novidade, porque as personalidades do mal, os grandes gênios do mal, como o próprio nome diz, uma inteligência exacerbada, né? Tem um outro filme dele em que ele aparece numa ópera, ouvindo música clássica, curtindo lá a música clássica, então ele tinha um traço culto e um traço de ausência de empatia, né? Mas aqui nós podemos chamar essa ausência de empatia como traço psicopata puro. É o traço original, vamos dizer, da psicopatia, que é a ausência total de empatia. Porque uma pessoa, para matar e digerir outra, ela não tem nem 1% de empatia, né? É menos alguma coisa de empatia nesse caso, né? Então, eu fiz essa análise rápida, breve, para mostrar que em personalidades psicopáticas podem existir mais de um traço doentio predominante, diferente da média normal dos seres humanos, onde vai existir um traço, como nessa paciente citada no início, um traço básico predominante contaminado parcialmente e um traço secundário, mas que é o principal da psicopatologia. Essa seria a maioria dos seres humanos. Então, pretendo fazer outras análises de outros personagens. Se o ouvinte quiser sugerir um personagem que ele acha interessante para ter essa análise, pode sugerir que levarei em consideração. Então, um abraço e até mais.